Renato conversa ali, fala com o Joe. O Joe, agora subiram as bolas, não tem mais bola em campo. É passe de bola para a equipe do Maringá. Arremesso lateral cobrado, relógio marca 52 minutos passados. O tempo que ele deu já foi. O tempo que ele deu já foi. E não há tempo para mais nada. Deu Dogão, deu Maringá, explode em festa o estádio regional Willie Davis mais uma vez. O Maringá Futebol Clube de Venada 3, Ferroviária 2, estreia sofrida, brigada, batalhada, mas vitoriosa para a equipe do Maringá. Agora o nosso resenha da 91 vem aí no comando do Sérgio Maurício. Vem aí o Resenha 91. Está começando agora o seu pós-jogo Resenha da 91, vitória do Dogão, 3-2 de virada para cima da Ferroviária, mas já deixa adiantado, viu? Os donos do microfone agora nesse momento são Eduardo Lanza e Thiago Borsato. Assim que tiverem os jogadores apostos aí para as entrevistas, Sérgio, é só chamar. Pode falar. Sérgio, os jogadores do Maringá Futebol Clube celebrando na parte central do gramado, muitos jogadores comemorando. O árbitro, neste momento, sendo escoltado pela Polícia Militar do Estado do Paraná, até porque tem muitos protestos por parte da Ferroviária, a equipe de Araraquara indo pra cima da arbitragem. Nossa, boa informação, ô Thiagão. Então quer dizer que a equipe da Ferroviária tá em cima da arbitragem, como trouxe o Lanza? Agora já temos mais tranquilidade para a arbitragem na situação, viu, Sérgio? Depois da chegada da polícia, o pessoal da Ferroviária dispersou, digamos assim. Ah, maravilha, maravilha, maravilha. Agora tô vendo que os jogadores já começam agora a ir pra beira do gramado, assim que os meninos tiverem... O Juan, Sérgio. Pode falar. O Juan cumprimentou bastante jogadores aqui do Maringá Futebol Clube, o Thiago Reines, enfim. E agora vai conversando ali com alguns atletas do Maringá, vai abraçando o Cauã Tavares. O Juan, que até esses dias estava por aqui, agora estava do outro lado, mas, enfim, vai fazendo, também vai se confraternizando, digamos, com os atletas rivais. Maravilha, maravilha. A gente vai acompanhando aqui, então. Só para trazer rápido, inclusive, aqui os gols, né? Foram do Ronald Camarão e 2 vezes Negueba pelo lado do Maringá, e pelo lado da Ferroviária, Vini Faria e Denilson, centroavante, marcaram a vitória do Dogão aí por 3-2, foram os gols da partida até aqui. Enquanto isso a gente vai acompanhando aqui, a gente vai esperando antes da gente convocar o nosso querido Wilson Costa para comentar sobre o jogo. Já fica na guarda que a gente vai aqui esperando agora as entrevistas na beira do gramado para a gente ouvir um pouco dos jogadores aí depois dessa partida, dessa incrível vitória. Inclusive o Oliveira falou um negócio certo, hein? Jocilei é pé quente, hein? Jô, pode falar, Lanza. Torcedores na arquibancada descoberta gritando Negueba, Negueba, Negueba. Negueba sendo ovacionada então pela torcida, coisa boa, hein? Grande jogo, inclusive, hoje do camisa 7 Sérgio, do Negueba. Pode falar. Só trazendo uma atualização, a assessoria de imprensa da Ferroviária disse que ninguém vai falar, tá bom? Não quer que ninguém fale com os atletas da Ferroviária. Até um certo desentendimento aqui com outros repórteres, mas a gente vai respeitar a opinião deles. Maravilha. A equipe da Ferroviária já desceu, inclusive, pro gramado, Muitos Thiago? jogadores já desceram, sim. Só fica no gramado o Juan e também alguns atletas reservas que ficam ali fazendo aquele trabalho de regeneração, enfim, aquele trabalho físico, atletas que não entraram ou que jogaram poucos minutos. O restante da equipe, aqueles jogadores nos quais a gente gostaria realmente de conversar, eles não falarão com a imprensa por ordem da assessoria de imprensa da Ferroviária. Nem comissão técnica também, o Vitor auxiliar desceu também, todo mundo. Exatamente. Maravilha, a gente fica na guarda do Lanza aí, porque provavelmente... Vamos tentar ouvir aqui o Guilherme Pira, que vai atender aqui a imprensa. Pira, obviamente que lamento pelo pênalti ali Maringá, feito. E como que você avalia essa vitória do Maringá? Boa noite. Rápida, mas acontece, é o estilo de jogo, a gente tem que ser agressivo e foi uma tomada de decisão, mas fico feliz com a estreia e dar sequência e continuar trabalhando.
Guilherme, você falou já do lance do pênalti, né, que gerou o pênalti, acho que nenhum questionamento, mas quase você defende a penalidade. Você sabia alguma informação do batedor? Você foi no canto certo? Conta pra gente um pouquinho. Sim, o lance é um lance muito ajustado, né? Eu previ o passe em profundidade, já como seria um lance de 1 contra 1, eu tentei interceptar no pé do atacante e infelizmente ali ele já veio também, foi um pouco de malandragem dele, já entrou dobrando a perna. Sobre a batida, eu sabia que era uma batida chapada, alguns jogadores já tinham jogado com ele, mas ela saiu forte. Eu tentei esperar muito para ele também não tentar ou bater meio ou trocar lado e infelizmente não tive força para tirar ela. Mas, enfim, salientar a vitória, mais uma vez a entrega do time. Maringá é assim, é acreditado do início ao fim e os 3 pontos de estreia. E como que é voltar a vestir essa camisa aqui no WD, Guilherme? Você que ano passado chegou a jogar pelo Maringá Futebol Clube durante a Série C do Campeonato Brasileiro, esse ano é a sua primeira partida, salvo engano, se eu não estou falhando, é a sua primeira partida pelo Maringá Futebol Clube na temporada. Como que é substituir o Tony, que veio elogiado uma partida diante do Goiás, mesmo com o revés, e já estrear com o pé direito na Série C? Boa noite. Boa noite. Jogar com essa camisa é sempre ótimo, sempre me sinto muito bem. Quando visto essas cores aqui, eu tento entregar o meu máximo, porque me abriu as portas em um momento de recomeço da minha carreira, então a cada vez que eu entro em campo é gratidão. É óbvio que ser o titular nessa ocasião é uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabe que o grupo de goleiros aqui é muito qualificado. Continuo trabalhando e sigo em frente, aguardando a próxima sequência. Tá certo, esse é o goleiro Guilherme Neto, da equipe do Maringá Futebol Clube, no microfone da Pinga Fogo. Vamos ouvir o técnico Moisés Zegert. Primeiro tempo mais abaixo, difícil, com erros técnicos, um pouco nervoso, um pouco ansioso, que faz parte de uma estreia, tá? Mas segundo tempo não, segundo tempo a gente fez para merecer os 3 gols e a vitória. Muita coisa aconteceu nesse jogo, né, Moisés? Você perde os 2 volantes, monta, o primeiro tempo não foi bem e acabou fazendo um segundo tempo de... Jogo de estreia é sempre difícil, né? É muito difícil e a gente teve alguns desfalques, Lomar, Tony, de última hora o Paulinho, na véspera, tivemos o Kelvin também com uma gripe muito forte. Mas, cara, é aquilo que eu tenho falado sempre, nós não somos uma equipe de desculpa, não tem muleta. Se os 11 tivessem dado uma gripe sem condições, eu teria 11 em condições, e isso faz um elenco forte. Acho que foi muito importante que eles entraram, Adeilson, a estreia de Gabriel, Boni fez uma grande partida, principalmente no segundo tempo. A entrada do Daniel, fantástica, deu mobilidade, a gente se expôs, se impôs, houve falhas, houve erros, houve acerto. E o mais importante, cara, a gente fez 3 gols, que nos deu a vitória e Série C você tem que ganhar, você tem que pontuar e é melhor a gente fazer as correções de sua vitória para a sequência agora do que com derrota. Moisés, no segundo tempo, tu promoveu a estreia do Gabriel Travassos com o Maringá Futebol Clube, com a camisa do Maringá Futebol Clube, melhor dizendo. Seria a dupla de zaga ideal do Maringá Futebol Clube com a volta do Lomar e Travassos? Ele já quer a escalação já depois do jogo, hein? Não, cara, assim, poderia ter saído jogando, mas por algumas razões de critério, de tempo sem jogar, a gente não queria correr alguns riscos físicos, fisiológicos, e dentro do critério com o elenco também era importante dar sequência na semana, e quem vinha jogando agora entrou num momento difícil e foi muito bem. Agora nós temos, pós-apresentação, temos uma semana para trabalhar, aí sim, né, meu querido Lanza, aí a gente vê qual é a escalação para os 11, qual a zaga vai jogar contra o Figueirense. Importante é comemorar hoje, foi um jogo de superação, foi um jogo onde a equipe mais uma vez mostrou maturidade, fez os gols que nos deu a vitória, que é muito importante numa Série C, pontuar, fazer 3 pontos em casa. Esse é o técnico Moisés Zegert, aqui no microfone da Pinga Fogo, o cabeça iluminada do Maringá. Maravilha. Vamos tentar ouvir o Negueba agora. Cara, fico muito feliz, eu me cobro bastante também durante o treino, treino muito também, pênalti, não só quando na competição do Roda da Copa do Brasil, mas treino todo dia, durante o treinamento. Mas fico muito feliz de ter o apoio da torcida com a gente, comigo, fico muito feliz de estar gritando meu nome, espero fazer mais história ainda. Temos aqui o Negueba. Negueba, como que você avalia essa vitória do Maringá Futebol Clube, principalmente no segundo tempo, onde você apareceu mais e, consequentemente, marcou 2 gols? Boa noite. Cara, uma vitória na garra, na raça. Maringá é assim. Até o último minuto a gente vai acreditar.
Mas a gente sabe que a gente precisa melhorar algumas coisas e agora é trabalhar com o que o professor Moisés vai fazer essa semana em frente lá com o Figueirense fazer os 3 pontos. Esse é o pequeno gigante Edson Negueba. Maravilha, viu? Ô, Lanza, deixa eu aproveitar e te perguntar como é que estão os jogadores do Maringá no gramado, o pessoal já desceu, como é que tá aí dentro do gramado aí do WD, Lanza? Todo mundo já na casa mata, viu, Sérgio? Todos recolhidos, já na casa mata, e daqui a pouquinho entrevista coletiva ao vivo aqui na Pinga Fogo FM. Maravilha, viu? Thiago Bossato não precisa nem perguntar, né, Thiagão? Mas o clima de saída é realmente bem decepcionado mesmo, como você já trouxe da equipe da Ferroviária, né, Thiago? Só um pouquinho, viu, Sérgio Maurício, que eu tenho que pegar meu microfone do Lanza aqui, porque ele tava com os dois. E aí eu não consigo falar com você, viu? Fique tranquilo, fique tranquilo. Mas agora sim, agora estou de volta. Enfim, qual foi sua pergunta mesmo? Eu falei saída bem triste, né, do jogador da Ferroviária. Acho que mais estressado do que triste, né, hoje do gramado, reclamando da arbitragem. Ninguém acabou ficando no campo ali realmente para dar entrevista. Até os jogadores de aquecimento ainda estão de aquecimento, mas do pós-jogo, aqueles que não entraram. Também. Mas já estão saindo também, trabalho finalizado, e você conseguiu descrever muito bem, Sérgio Maurício, o que a gente visualiza aqui no gramado. Né, expressões mais tristes, mais estressadas. Ferroviária que por 2 vezes esteve à frente do placar, 1-0 e depois do 2-1, e acabou tomando primeiro o empate, depois o empate e a virada. Teve uma perspectiva de conseguir sair daqui pelo menos com um pontinho, mas não obteve êxito. Então a gente percebeu realmente esse estresse um pouco maior. Não sei se é exatamente por isso que o pessoal não quis falar. A gente vai até tentar apurar melhor a situação aqui. Mas de qualquer jeito foi essa expressão aqui sim mesmo que aconteceu, viu, Sérgio Maurício? E só trazendo a informação que eu fiquei devendo sobre o Vini Faria, ele saiu de botinha ortopédica, né, apareceu aqui no segundo tempo desse jeito, até cheguei a trocar uma ideia com ele aqui atrás do gol. Falei, olha, você gosta de fazer gol contra o Maringá, hein? Porque são 3 gols na temporada, 2 contra o Maringá. Ele fez 2 pelo Cianorte, 1 contra o Maringá e outro contra o Cascavel, e agora o primeiro dele pela Ferroviária contra o Maringá de novo. Então, gosta de castigar o Maringá, ele deu uma risada, falou, é verdade mesmo e tal. Perguntei se preocupa essa saída dele, né? Ele saiu no intervalo, estava com a bota. Ele falou, não é nada, é só uma precaução e tudo mais. Pelo menos para tranquilizar os torcedores da Ferroviária, que o Vini Faria certamente será importante aí na sequência da temporada. Maravilha, viu? Eu sou o nosso querido Thiago Bossato. Deixa eu aproveitar, o Thiagão, que aí na reta final a gente já vai estar na coletiva também. Quais os próximos 2 jogos da equipe da Ferroviária, da equipe de Araraquara, Thiago Bossato? O Sérgio Maurício, a Ferroviária agora está nessa temporada intercalando, né, jogos da Série B do Campeonato Paulista com a Série C do Campeonato Brasileiro. Uma loucura mesmo. Até a gente conversava com alguns amigos de imprensa aqui. Como pode, né, uma equipe que disputa a Série C do Campeonato Nacional não estar na primeira divisão estadual? E é o que acontece para mostrar como o Campeonato Paulista é concorrido, é difícil estar na elite. E para permanecer com esse objetivo de elite, quarta-feira a Ferroviária enfrenta o Sertãozinho fora de casa. Sertãozinho e Ferroviária, quarta-feira, às 7 horas da noite. Ô Thiago, de abril. Pode falar. Só uma curiosidade pra você, viu? O Sertãozinho, você sabe quem tá lá? O Adiel. Olha só, que beleza. O Cruel? Hein? O Cruel, ele mesmo, Lanza. Show de bola. E depois a Ferroviária volta a campo na Série C no próximo sábado, Sérgio, contra o Botafogo da Paraíba. E já é o jogo em casa, sua estreia, pelo menos, como mandante da competição. Só que aí, analisando a sequência, depois no meio de semana, eu sei que você pediu só os 2, mas só pra gente dar um pitaquinho... Não, por favor, Thiago. Tem Juventus da Moca, Ferroviária e Juventus na outra quarta-feira. Então talvez no próximo jogo da Série C a Ferroviária ainda esteja mesclando os times, porque no caso dela, na Série C, na Série B do Paulista, esses 2 jogos contra Sertãozinho e Juventus são decisivos para a classificação à semifinal e, consequentemente, a manutenção do sonho do acesso à elite do futebol paulista. Maravilha, viu? Ô Lanza, deixa eu aproveitar também com você, antes de vocês descerem para a coletiva, os próximos 2 jogos aí também da equipe do Dogão, o Dogão que só tem a Série C.
Maravilha, Sérgio. Ô, Sérgio, permita-me antes quebrar um pouquinho o protocolo. Claro. Eu tô com o meu pai aqui nesse momento. Pai, boa noite. O que você achou do jogo? O primeiro tempo foi ruim, mas o segundo tempo valeu a pena esperar para assistir, tá? Gostou do Gabriel Travasso? Tem que ser titular. Não pode sair do time mais. Maravilha. Esse é meu pai aqui no microfone da Pinga Fogo. Bom, próximo jogo do Maringá Futebol Clube. Maringá Futebol Clube viaja até a Ilha da Magia, até Florianópolis, onde encara a equipe do Figueirense na próxima, não segunda-feira, agora na outra. E depois o Maringá Futebol Clube continua a maratona contra os catarinenses, só que dessa vez encara a equipe do Brusque aqui no WD. Maravilha, esse foi o nosso querido Eduardo Lanza aí também trazendo os 2 próximos jogos. A gente já volta com os 2, inclusive, tanto o Thiago quanto o Eduardo Lanza no pós-jogo, viu? Antes de eu chamar o Wilson, deixa eu avisar um negócio para o Oliveira, mas ele já deve saber, né? O Arboleda não joga mais pelo São Paulo, viu? Acabaram de anunciar aqui. Também não entendi, não. Acabou de sair a notícia. O Souza que deu. Wilson Costa, deixa eu aproveitar também para falar com você, para a gente conversar sobre esse jogo. 2 realidades completamente diferentes, né? Um primeiro tempo muito abaixo, como a gente comentava, e um segundo tempo... Qualidade, claro, teve, né? Mas muita garra da equipe maringaense para conseguir sair com essa vitória. Eu queria te ouvir. Pois é, Sérgio Maurício, ouvintes da Pinga Fogo FM 91,5. Um jogo de ambas situações totalmente adversas. Primeiro tempo, uma situação para esquecer. Segundo tempo, as mexidas que o professor Moisés fez, propôs, partiu para cima. Consequentemente, o time jovem da Ferroviária voltou. Realmente não deu para segurar o âmbito do time do Maringá. Foi para cima, propôs, conseguiu realmente colocar as bolas no lugar certo, nas horas certas, teve calma, teve paciência, e nós estávamos justamente dizendo que o Maringá precisava ter calma, precisava ter inteligência, que chegaria realmente ao gol. E realmente foi o que aconteceu. Então, parabéns ao Maringá, mas ficou um grande ponto de interrogação na cabeça do professor Moisés. Ele realmente promoveu a estreia do Gabriel Travassos, colocou em campo o próprio Felipe, que é zagueiro. Teve, na verdade, aquela situação de entrar com o Giovani e depois promoveu o Kaique. Enfim, eu acho que isso daí vai ser bom, é salutar. Essa dúvida para ele é salutar. E ele vai ter agora, mediante as informações que nós tivemos, ele vai ter um tempo legal, um tempo bom para trabalhar, para preparar a equipe, para aí sim montar uma equipe coesa que possa fazer frente e, por que não, buscar também 3 pontos lá na cidade de Florianópolis. De fato, né? De conseguir conquistar esses pontos importantes agora também fora de casa. Ô Wilson, e você acha que esse start, né, do jeito que foi, já empolga, já dá aquele ânimo para a sequência da competição? Olha, Sérgio, 3 pontos é sempre bom. Começar um campeonato brasileiro de uma importância e de uma dificuldade que, como é o Campeonato Brasileiro da Série C, começar com 3 pontos é muito bom. Agora, tem que tirar proveito desse jogo e os erros têm que ser ajustados. Tem que ser colocados realmente em prática todos os erros, ajustar aqui, ajustar ali, até porque se tem um time mais experiente, a Ferroviária, faria realmente a diferença no primeiro tempo. Não fez porque foi um time muito jovem, um time inexperiente. E isso favoreceu esse segundo tempo do Maringá. Cresceu e cresceu em cima, vamos dizer assim, da juventude do time da Ferroviária. Então, vai servir como atento, vai servir como alento para que ele possa aí sim se ajustar e ir para a cidade de Floripa com um pouco mais de sabedoria, com um pouco mais de tranquilidade para fazer realmente uma boa partida frente ao Figueirense. Maravilha. E Wilson, o Travassos e o Lomar, né, vão dando indícios aí realmente que serão titulares. Hoje o Felipe Cardoso também entrou. Gostou da partida do Felipe Cardoso? Sei que foi menos de 20 minutos, né, se eu não me engano. Olha, o Felipe, ele é zagueiro. A gente vê
no cacuete dele. Quando ele entrou em campo, você vê que a posição dele, como ele se posiciona em campo, a gente vê que ele é nitidamente um zagueiro. O Lomar realmente já mostrou que está em condições de ser titular da zaga do Maringá. Eu acho que a dúvida ficaria realmente agora com o Travassos entre o Joe Alexander e o próprio Cauã. Eu confesso para vocês, não gosto nem do Joe Alexander como zagueiro, não gosto como jogador de área, nem do Joe Alexander e nem do Cauã. O Cauã, ele tem aquela síndrome de lançador, ele tem a síndrome de colocar a bola para frente. Eu acho que isso estraga um pouco o posicionamento. Mas cabe isso ao professor Moisés, e eu tenho certeza, com a sabedoria e a inteligência que ele tem, vai saber realmente montar a melhor equipe do Maringá. Maravilha, viu? Ô, Wilson, falando agora também da entrada, né, da maioria dos jogadores ali, mas o Giovani Gomes hoje, para você, deixou claro que o Kaique Cálito é titular? Olha, Sérgio, tá truncando, eu não consegui te ouvir direito. Você acha que o Giovani Gomes hoje foi abaixo e que consideraria o Kaique Cálito titular? Olha, Sérgio, o Giovani, a gente vê que ele tem força de vontade, que ele tenta esse algo mais, mas ele é um jogador que tem que ser moldada uma partida para ele. Ele tem que ter 2 ou 3 jogadores que saibam trabalhar para ele. Aí sim eu até acredito. Na forma tática que joga o Maringá, é melhor o Kaique do que o próprio Giovani. Nada contra, mas o estilo dele não favorece esse esquema montado pelo professor Moisés. Maravilha, viu, Wilson? Antes de eu completar com você aqui, deixa eu só chamar os meninos rapidinho, Thiago Borsato e Eduardo Lanza, já na sala de imprensa. Tudo ok por aí, meninos? Me escutam? Daqui a pouco a gente já aciona os dois também, pra gente... Ô Sérgio, sempre à vontade. A hora que você quiser, tranquilo. Não, podemos, tranquilo. Inclusive, se você me permitir, fazer aqui o encerramento para poder deixar o Lanza e o Thiago bem à vontade. Maravilha, 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 Wilson. Então, antes também te perguntar quem foi o destaque negativo, positivo da partida, para você poder também encerrar. Olha, Sérgio, destaque positivo não dá para fugir. O Negueba é diferenciado, o Negueba tem o algo mais, jogaria em qualquer time hoje do Campeonato Brasileiro da Série A, sem sombra de dúvida. Negueba é o coração, é o pulmão, é o diferencial desse time do Maringá. Negueba, ó concurso, sem sombra de dúvida, o melhor jogador da partida e o melhor jogador desse Campeonato Brasileiro da Série C, pode ter certeza, eu já estou cravando isso. Maravilha, maravilha. E o destaque negativo, Wilson, para você hoje? Olha, o destaque negativo, eu não vou nem citar os jogadores da Ferroviária por ser muito jovens, mas eu vou citar o seguinte: eu não gosto de forma nenhuma do posicionamento que joga a dupla de zaga do Maringá, Joe, Alexander e Cauã. Não dá, não consigo entender. Eles não conseguem ler a mesma cartilha. E se não leem a mesma cartilha, fica difícil. Então, o ponto vulnerável, o ponto fraco desse time do Maringá é definitivamente, Sérgio, a zaga, composta pelo Joe e pelo Cauã. Maravilha, viu? Maravilha. Wilson, agora sim, deixa eu pegar o seu comentário final, seu destaque final, seu boa noite e agradecer pelos excelentes comentários, Wilson. Ô, Sérgio, eu que agradeço, né? É uma alegria retornar aqui ao WD, começar com o pé direito o Campeonato Brasileiro da Série C, Maringá vencendo de uma forma realmente com muita garra, com muita força, com muito vigor. Isso é muito bom. Eu agradeço muito ao meu comandante Hugo Oliveira, Thiago Borsato, Eduardo Lanza lá no cantinho, você, Sérgio Maurício, Leandro Silva e vocês, ouvintes da Pinga Fogo FM. E quero aproveitar e desejar a todos da equipe, a todos os ouvintes, uma Páscoa abençoada, que a essência da Páscoa possa ecoar no coração de todos vocês.
e que o grande arquiteto do universo nos dê saúde e sabedoria para que possamos fazer mais uma jornada, mais um campeonato e levar alegria a todos os ouvintes da Pinga Fogo FM. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi o nosso querido Wilson Costa, trazendo seus excelentes comentários, agora já no ao vivo, com o rosto dessa gracinha aí. Ô, Eduardo Lanza, tudo ok aí já na coletiva? Por hora, tudo ok. O meu caro Sérgio Maurício. Momento aqui que o Negueba vai chegando e vai atender a imprensa no início da entrevista coletiva. Maravilha. Então a coletiva vai começar agora, Lanza, já? Negueba vai se posicionando. Vai se posicionando. Maravilha. Para quem está no nosso YouTube, o Negueba vai chegando lá, vai se sentando agora na cadeira para ser entrevistado. O destaque do jogo. Então, com vocês agora, na voz de Negueba, entrevista coletiva. Pode seguir, Lanza. Vamos lá, entrevista coletiva com Edson Negueba, artilheiro da noite, aqui no WD. Vamos só no aguardo aqui do início da entrevista coletiva com o Negueba. Ele que marcou os 2 primeiros gols do... Aliás, ele que marcou 2 dos 3 primeiros gols do Maringá Futebol Clube nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Maravilha. Para quem está com a gente no rádio, a gente está só com a imagem no momento do Negueba, né? Ele está esperando ali os últimos ajustes da assessoria de imprensa do Maringá para que comece ali a coletiva. Por isso que a gente está aqui Sérgio, ouvindo. Pode falar. Só uma dúvida mais do que cruel. Quem foi eleito o craque Cofebral hoje? O Negueba. Maravilha. É bem sorridente hoje, né? Negueba hoje tá ferro. Não era pra menos, né? Também. Negueba que será pai. Ele que postou nas redes sociais que terá mais um filho agora. Já nasceu? E começa a coletiva. Negueba Maciel ao vivo aqui para a CBN e também para Maringá FM. Continuando o nosso papo lá na saída do campo. Você, mais uma vez, foi predestinado. Torcedor gritando seu nome, você coloca a bola na marca da Cal e, mais uma vez, foi letal. 2 gols teus e uma bela vitória de estreia. Cara, feliz pela vitória, feliz pelo gol. Sabemos que é uma competição muito difícil, onde o nosso grupo sabe muito bem. Tem jogadores que já jogou muito essa competição, então a gente sabe que então não vai ser fácil. Cada jogo para nós vai ser uma final, como foi hoje. Sabemos que o nosso primeiro tempo foi um pouco abaixo, todos nós sabemos disso, mas depois que a gente chega no vestiário, o professor Moisés dá uma levantada na gente, para a gente se impor, jogar dentro de casa, com o apoio da nossa torcida também. Mas mudanças também no time, muito importante no segundo tempo, onde nosso time cresceu. Então, muito feliz pelo gol do Camarão, pela entrega de todos, pela vitória e pelo apoio da torcida. Eduardo Lanza, Rádio Pinga Fogo. Negueba, você que no primeiro tempo acabou jogando mais centralizado e acabou sendo mais preso ali no... Nesse momento que a gente perde o áudio da coletiva, já estamos ajeitando para consertar. Agora sim. Então, a gente fica muito... Começa a baixar também. Então, o professor deixa entrar. A equipe ferroviária marcou bem, marcou o Guilherme também bem, e no primeiro tempo a gente sabe que a gente tem que se cobrar, então, mas é isso mesmo. Negueba, ao vivo para a Jovem Pan News, Eduardo Machado, algo que você está se tornando especialista na cobrança de pênalti. Eu me lembro que contra o Caxias você bateu, contra o Berlândia você bateu também, e hoje você chama essa responsabilidade novamente.
como que você se sente se tornando não só a referência técnica, ou uma delas para o time, mas também esse responsável? Tem pressão? Chama o Negueba, querido. Boa noite. Cara, onde eu treino bastante, treino todo dia, não só em competições como Copa do Brasil, mas não só eu, como outros atletas. Maravilha. Para quem tá no YouTube, a gente ainda tá com as imagens, tá? A gente ainda tá com as imagens. Essa alteração de som rápida, mas já estaremos de volta aí com o som também da coletiva, enquanto o Negueba dá entrevista aí na sala de imprensa do WD, comentando um pouco sobre a partida de hoje, sobre os 2 gols e a vitória do Maringá de 3-2 para cima da equipe da Ferroviária, viu? Já a gente volta então com o Lanza aí, com o Thiago dentro da sala de coletiva, assim que a gente já tiver o retorno também do áudio, viu? Para quem tá no YouTube, ainda tem a imagem também com a gente do Negueba falando ali, comentando também na entrevista coletiva, viu? Já a gente, enquanto eu tô realmente aqui, o Futilodo até tinha comentado aqui, um abraço para ele também, pedindo para ajeitar. O nosso querido Fernando Molinari estava aqui com a gente, o Tupac, olha só, viu? Um abraço para ele, Fernando Verdério, o nosso querido, enquanto fez o retorno aqui, deixa eu aproveitar aqui que o Lanza vai fazer já essa correção. Mandar um abraço aqui também para o nosso querido Francisco do Rio nos acompanhando, o Leandro Fonseca, o Daniels 971 aqui acompanhando junto com a gente, Vinícius Perina também aqui acompanhando junto conosco, o Sivaldo Casale, Rodrigão da Churrasqueira aqui junto com a gente. Acho que agora a gente já volta a ter o retorno. Ô Sérgio, o Negueba falou bastante sobre a participação dele no Maringá Futebol Clube, com os 2 gols marcados, e também fazendo um balanço geral sobre essa estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Maravilha, viu? Maravilha. Negueba, pelo que eu vi, obviamente, né? Bastante feliz, mas cansado, né, Lanza? Principalmente por conta do desempenho dele no segundo tempo, onde acabou sendo deslocado, inclusive foi a resposta da nossa pergunta, onde ele acabou sendo deslocado para as pontas e, consequentemente, abrindo espaço para essa virada da equipe do Maringá, Sérgio. Maravilha, viu? Maravilha. Deixa eu aproveitar agora, o professor Moisés também vai vir para a coletiva, né, Lanza? Correto? Daqui a pouquinho, o Moisés Egert na entrevista coletiva aqui na sala de imprensa do WD. Maravilha, maravilha. Enquanto isso, a gente vai mandando um abraço aqui para essa galera hoje que participou, muita gente, viu? Agradecer demais. O Olon também estava aqui com a gente, o Miltinho Passoni comentando, o Raul Corredato, o nosso querido Reginaldo Mumessa, feliz da vida, o José Carlos, o Gerson Zanguini também estava aqui com a gente, Patrícia Sombra, o Lipe Gol, Paulo Caier, o Mário Moreira também, o Ailton Roberto de Ferreira, Marcelo Projimpó aqui com a gente, um abraço para ele. O Cristiano Clemes estava aqui com a gente, Jeová Jirei, Jesus, hein? Amém. O Vicenzo aqui participando junto conosco, Charles Tenório, todo mundo aqui, Aguinaldo Pantoja também estava aqui conosco, um abraço para ele lá de Belém do Pará. O Paulo Grilo também acompanhando junto com a gente. Muita gente hoje, hein? Os papais também e a mamãe do Kaique Cálito. Um abraço para essa galera maravilhosa. Deixa eu dar uma passada agora assim no nosso WhatsApp. A Jocelyn mandou um box de áudio aqui pra gente. Direto do estádio. Falei pra você que o Negueba ia fazer um gol pra mim de aniversário. Ganhei um gol. Eu tô aqui. Ganhamos! Vocês vão. Opinião do Rogério, tem que ter um jogador que joga no meio, igual o Negueba, que joga, que veste a camiseta. Mas eu tô feliz com o jogo. Tô indo pra casa, você tá indo comigo, porque eu tô te ouvindo. Ah, maravilha, no rádio, hein? Gesselê levou um rádio gigante, inclusive, é o radinho dela, de casa, pra assistir o jogo. Que bom que você curtiu, viu, Gesselê? Feliz da vida aí com a gente. O Chico tava acompanhando com a gente, o Elton da Zona 1,
comentando sobre a facilidade da defesa, né? O Denilson Vale, o nosso querido Natal de Marialva, reclamando sobre os dois laterais, né? Mas principalmente aqui sobre o Gabriel, pelo lado direito. O Itine Silva também, dando e aí, rapaziada, tô vindo aqui com vocês, viu? Direto de Lusiânia. Um abraço, viu, Itine? Tava ainda aqui no primeiro tempo, na Maria José Gandhi. O nosso querido Rodrigo Manholé. Perdão a risada alta aqui, que ele fez um flagra num restaurante do nosso Nininho. Que isso, hein, ô Manholé? Nininho não pode nem mais comer em paz. Um abraço, nosso querido Marivaldo Baiano. Tava aqui com a gente, cadê? Negeba, porra! Tava escutando nós, Mariva? Porra! Tava feliz da vida o Marivaldo, hein? Se o Mariva estiver aí, manda um áudio pra nós também, viu, Mariva? Um abraço pra você. O Beto Multimídia dizendo coisa linda do Dogão. O Zé Carlos de Paysandu. Mas precisa tomar, tá perdendo. Escalação errada, ruim. Agora com 2 atacantes, aí conseguiu virar o jogo, né? Se quer que nem tá parecendo, sei lá, pelo amor de Deus, hein? Um abraço a você, viu, Zé? O Emerson também comentando com a gente aqui. Maringá jogando bem e Hugo Oliveira arrebentando o jogo na ação aí. Vai pra seleção, Hugo! Fera demais, estaria convocado. All NBA narração First Team, estaria o Hugo Oliveira, viu? O Anderson de Londrina também aqui junto com a gente. Tava lá do VGD. Tá 1-0 ainda pro Londrina pra cima do Sport, é isso? Deixa eu até botar aqui. Ah, não, tá 1-1. Christian Barleta empatou, mas tá lá acompanhando e tava ouvindo a gente também pra saber o resultado. Sivaldo Casale, um abraço pra ele. Batatinha Marceneiro tava aqui também nessa pós-jornada. Valeu, meus amigos. Narração top do futebol maringaense. É isso aí, hein? Tamo junto, Batatinha. Em campo, Maringá vencendo, hein? Aí é pé quente, né? Vamos que vamos. Eu e a dona Lucélia deu a maior sorte, hein? Valeu. Próximo jogo nós estamos, hein? Tamo junto, Batatinha. O Ricardo Gordo também comentando com a gente. Fala, pessoal do Pinga Fogo, tudo bem? Fala, meu querido! E aí, Sérgio, Wilson, Lanza, Hugão, galera toda aí. Tava saindo aqui agora do Willie Davis. Vou falar uma coisa pra vocês, viu? Ganhamos, mas tem uns jogadores que não dá pra jogar no time do Maringá não, viu? Cauã Tavares, Thiago Rosa, esse goleirão Nanica aí. E esquece, hein? Ricardo Gordo na área, tamo junto, viu? Grande abraço a todos vocês, parabéns, transmissão top. Pode seguir, Lança, pode seguir. Coletivo agora com Moisés Zegert. Gabriel? Vamos lá. Pode seguir, Lanza. Início da entrevista coletiva agora com o técnico Moisés Zegert. Vamos lá, então, estamos ao vivo aqui na pós-jornada esportiva da Jovem Pan News. Professor Egert, primeiro, parabéns pela vitória. Resultado que você está mais acostumado agora, 3-2, seu terceiro 3-2 à frente do Maringá contra o Uberlândia Boa Vista e agora contra a equipe da Ferroviária. Queria que você fizesse um paralelo da partida. Pelo menos, ao meu ver, foi o primeiro tempo que o Maringá esteve um pouco abaixo. Acho que até o tempo, assim, o pior tempo assim, do Maringá desde a sua chegada. Mas o time melhorou no segundo tempo, teve resiliência. Eu queria saber o que você conversou no vestiário para o time conseguir buscar essa virada na segunda etapa. Boa noite. Boa noite, obrigado aí pela palavra, né? Cara, 3-2, haja mental, né? Forte, né? Mas o importante é que a vitória ela veio, eu acho que a leitura ela é clara, né? E todo mundo viu isso, né? Foi um primeiro tempo mais difícil, até pelo pós-gol que nós tomamos, tá? Tivemos alguns desfalques, né? Precisávamos que eles que entrassem, né? Entendessem o jogo, o ritmo do jogo é diferente, né? É diferente de se iniciar, e acredito que isso aconteceu dentro da partida. Exemplo que eu posso dar, o segundo tempo que o Boni fez, o oposto, né? Totalmente diferente do que foi o primeiro tempo. Tá? Cara, o intervalo, não teve grito, não teve loucura. Foi um intervalo de lucidez, de clareza,
trazendo algumas informações de evolução e de melhora na organização ofensiva, como nós íamos, né, mudar a nossa maneira de jogar com 3 zagueiros, entre aspas, com Rosa ali, né, com 2 alas e 2 9, nós passamos as informações de encaixe, né, defensivo com eles e o porquê, né, com 2 alas, 2 9. Eu acredito que queríamos sim, né, aquele volume que teve, agressividade. Foi o primeiro tempo abaixo, houve tecnicamente, né, vamos falar dessa maneira, muito erros. Tomamos um gol onde é muito nosso, né, dentro da nossa característica, que foi uma transição. Tá na minha mente, eu vi todo ele desenhado. Nós estávamos com a bola, a gente estava criando, poderia ter terminado a jogada, numa transição onde o Tavares perdeu o duelo, e uma bola de oposta, né, um cruzamento na frente, na saída do lado contrário, o Boni não deu tempo de encaixar, e acabou eles fazendo o gol. Tá? E aí, cara, baixaram as linhas, eles vieram para isso, vieram por uma bola, jogaram a bola para nós, a leitura que nós tínhamos não era um jogo por dentro, era um jogo por fora, a gente fala em 2 movimentos e atacando espaço nas nossas pontas, ou infiltração do Gui ou do Adeilson, quando essa bola chegava na amplitude, né, ou dos laterais das nossas pontas. Quando a gente trocava esse corredor, não por dentro, mas com um zagueiro, médio ou lateral do lado contrário, assim, se o nosso lateral tivesse condições de cruzamento, era jogo de cruzamento, aí a gente tinha que ter rebote melhor, né, do Adeilson e do Boni. Então, é isso que nós queríamos no primeiro tempo, né? Isso que eu trouxe para o segundo tempo. Então, coloquei alas com mais poder de enfrentamento, de decisão, com 2 9s. A entrada do Daniel também, né, foi muito importante, na característica, né, de ofensividade, de movimentação, de mobilidade. Então, o segundo tempo, cara, foi muito próximo da perfeição, se não foi perfeito, porque fizemos 3 gols, nos deu a vitória. É óbvio que foram tempos distintos, onde a gente vai ter diagnósticos para a continuidade, né? Não fazer o que foi o primeiro tempo para a continuidade e fazer o que foi o segundo tempo, né? Para que tenhamos, dessa maneira, né, jogos mais controlados. Hoje conseguimos fazer o 3-2. Jogos de Série C são difíceis, né? E a gente não pode dar mole. Acho que no primeiro tempo a gente foi mais abaixo, que é natural e normal para uma estreia, tá? São jogadores novos, a equipe nova também, é o 12º jogo. Nós vamos nos forjar, dessa maneira, né? Nos construir dentro da competição, visando esse acesso. Eduardo Lanza, Rádio Pinga Fogo. Nas partidas anteriores, tu parte sempre com o Kaique Cálito como titular na sua equipe e com o Giovanni Gomes no banco de reservas fazendo a troca durante o intervalo. Porém, nessa partida você fez diferente. Você parte com o Giovanni Gomes de titular e o Kaique no banco. Como que se deu essa mudança e como que você avalia a virada de chave da equipe do Maringá no primeiro tempo? A quem em comparação ao segundo tempo do Maringá? Boa noite. Boa noite. Não, cara, é opção. Acho que todos os jogos que eu tive aqui, o cara que foi titular e o GG, né, o Giovanni sempre tem entrado bem, fez gols decisivos. Acredito que treino, semana, até o último jogo contra o Goiás, né, acho que o GG fez uma grande partida, acho que merecia iniciar. É mérito, futebol é mérito, e eu queria esse nome de área. Sabíamos que o que aconteceu hoje, esse cruzamento, ia ter bastante cruzamento, bastante bola de segundo pau, né? Eu falo de oposta, né? Mas a gente fala que é a bola de segundo pau, né? E ele merecia iniciar jogando como Cálito nas outras vezes, e escolha minha, né? Cara, virada de chave, acho que a gente foi resiliente, a gente foi maduro, que eu enalteci com eles na nossa conversa final aqui pós-jogo, que a gente não foi na loucura, não foi de qualquer jeito, mesmo tomando gol de pênalti ali, a gente poderia ter se entregado, né? Mas a gente colocou no chão, foi com organização, foi colocando a bola no chão, foi daquilo que nós combinamos, de muito cruzamento, com 2 9, de muita infiltração, tanto do Cálito quanto dos nossos médios, de por um lado, um certo momento foi a Adeilson, e outro momento depois já foi o Daniel. Quando não era o Cálito fazendo essa ruptura entre zagueiro e lateral. Conseguimos povoar a área, conseguimos volume, entendeu? Tivemos confiança, maturidade, personalidade e equilíbrio, acho que essa é a palavra, tá? Para conseguir colocá-la no chão, fazer os gols que nos deu a vitória. Acho que
É uma equipe jovem por idade, uma equipe jovem por repetição, nova, né, por repetição, mas que fez o segundo tempo muito maduro, sabendo que foi o primeiro tempo abaixo. Tivemos uma conversa de direcionamento de formações só no intervalo, e o segundo tempo eles assumiram o jogo, né, e conseguiram essa vitória muito importante. Moisés, Gabriel, Maciel para a Rádio CBN, queria que destacasse 2 pontos. Primeiro, você sofreu o pênalti, depois teve um pênalti não marcado. Claríssimo. E aí você conseguiu força para conseguir a vitória. A função do Pira, camisa 10, jogando hoje com um ponta, né? Fazendo um 2 no jogada de ultrapassagem ali, que eu achei muito interessante. Gosto muito desse tipo de jogada, e eu acho que ficou espetacular, poderia acontecer do lado direito também. Perfeito. Agora, e a estreia do Gabriel Travasso, zagueiro? Cara, vamos lá, me ajuda aí, tá? Se eu esquecer, vocês vão me ajudando aí. E aí, do que a gente fala, né? Trabalhado, né? Isso é trabalho, né? A ideia é essa, cara. A sua visão foi fantástica, tá? Acho que eu tive no veículo essa semana, né? E comentamos sobre a nossa evolução na organização ofensiva. Foi CBN, perfeito. E cada vez mais, né? Eles vão ter autonomia dentro de campo para ter. Hoje foi um jogo mais com posse, né? A gente ficou mais com a bola, né? Então, assim, a gente, quando tem essa posse, o que a gente faz com a bola? Então, hoje foi um ensaio, né? Um jogo valendo, onde a gente colocou à prova aquilo que a gente trabalhou na semana. Então, essas movimentações de Negueba com Pira, né? Cada vez mais eles vão ter liberdade para ter com autonomia dentro do momento que eles quiserem, ou uma ordem de fora onde já fica fixo, né? Negueba, que gosta de jogar por dentro, e o Pira por lado, que sempre jogou pelo lado, né? Acredito que a próxima evolução seja que a gente evolua com relação ao Camarão jogando por dentro, tem um pouquinho de dificuldade de jogar de costas. Ele é um ponta, né? Antigo ponta, né? E que joga para ele, que gosta de terminar, né? De 1 para 1, né? Por isso, né? Que é necessário tempo né? Para que as coisas fluam naturalmente. A última foi Gabriel, né? Gabriel, vamos lá. Cara, antes de falar de Gabriel, vamos falar dos meninos. Felipe, Tavares e Joe, tá? Acho que esses são jovens, tá? A gente tende muitas vezes a insatisfação do nosso torcedor, e está tudo certo, é futebol, tá? Mas são jovens. Nós temos que respeitar, tá? Esse processo. Jovens vão oscilar dentro de jogos, dentro de campeonato e dentro de partidas. Por exemplo, o John fez uma partidaça. Eu acredito que em outros momentos houve oscilação, né? Acredito que o próprio Daniel, que é um jovem, né? Não diferente. E o Tavares não diferente. É um jovem, é uma aquisição, ele é nosso, e nós temos que ter paciência. É do clube, é cultura do clube. Tá? E a gente traz o Gabriel junto com o Wendel, que são os jogadores mais experientes, que vai nos trazer mais consistência, né? Então, e a Série C vai exigir consistência. Mas, ao mesmo tempo, os jovens têm que jogar também. A gente tem que colocar eles para jogar. Eles vão jogar, porque tem capacidade, porque estão aqui, mas vão oscilar. E a gente vai entender o momento de iniciar, o momento de sair, o momento de não jogar, né? E o Gabriel que veio aí, cara, já enfrentei ele no ano passado quando ele estava no Oeste, esse ano ele estava no Osasco, coincidiu, é um jogador que estava no meu radar, coincidiu de estar no radar também do Maringá, trouxemos ele, fez um grande segundo tempo, parece que faz tempo que ele está aí, né? Encaixou ele, John e Felipe, depois terminou também. Então, assim, cara, a Série C serão jogos equilibradíssimos, são jogos difíceis. Queria eu que fosse 3-0, queria eu que fosse 4-0. Eu acho que o jogo hoje nos mostra muita coisa, o que se não deve fazer, o que se deve fazer com uma equipe resiliente. Acho que quem acompanha as nossas preleções, as minhas conversas, eu sempre falo sobre inteligência emocional com eles. Tem um slide sobre isso, né? Sobre pontos, aquilo que o jogo de futebol ele exige. E a inteligência emocional é muito forte, ela é muito necessária. O que é uma inteligência emocional?
é você estar pronto e preparado sobre qualquer circunstância. Sair na frente, sair atrás de placar, pênalti que foi, pênalti que não foi, estar equilibrado, né, dentro da partida. Acho que hoje nós mostramos equilíbrio, maturidade, resiliência e até o final acreditamos nessa vitória e premiamos, né, o segundo tempo que nós fizemos com esse 3-2. Professor Moisés, boa noite. Primeiramente, parabéns pela vitória, pelo resultado. No momento do pênalti para o Maringá, no 2-2, o Maringá estava em campo com Guilherme, os 3 zagueiros, Travassos, Joe e Felipe, Boni, Danielzinho e Pira, Arão, Negueba, Giovani e Cálito. O que isso significa? Um Maringá super ofensivo? Um Maringá para frente? Porque naquele momento já estava 2-2, o Maringá de alguma forma já tinha um ponto e mesmo assim continuava no movimento dominante no jogo. Como que você visualiza isso? Isso foi treinado? Sim. Essa ofensividade, esse momento de controlar o jogo na reta final da partida? Você fala a verdade, Paulo? A gente treinou esses 2 sistemas, né, Edu? Então, é o nosso analista que está aqui, tá bom? E existia a possibilidade de iniciar dessa maneira, com 3 zagueiros, como foi contra o Goiás, né? Mas não com 4 médios, sim com 2 9. Porque sabíamos que era possível esse jogo ter sido dessa maneira, né? Bloco baixo, transição, dar a bola para nós. E sabíamos que em algum momento do jogo a necessidade de ser desse volume e dessa presença diária, né? E ser muito agressivo, principalmente pelos lados, e ter essa infiltração tanto de 9 quanto de médios, né? Mas nós não sabíamos qual Ferroviária viria, né? Qual Ferroviária viria. A gente foi um pouquinho mais conservador, com o lateral direito, com 4, porque nós vimos que o jogo contra o Uberlândia e Boa Vista, a gente foi dessa maneira, foi muito bem, né? A gente fez ótimos no primeiro tempo, mas o futebol, ele é fascinante, ele é apaixonante por isso, né, cara? Ele acontece no momento que o juiz apita, né? Então, tomamos um gol numa transição, né? O jogo fica um pouco pesado, um pouco ansioso, inseguro, mas existia já a possibilidade do primeiro tempo já ter feito a troca que eu fiz no intervalo, mas levamos até o intervalo, porque teve um momento do primeiro tempo que a gente até com 4-2-3-1 ali foi bom, né? A gente começou a chegar mais pelos lados, foi mais perigoso, teve chance pelos lados, chance de bola parada, chute de fora de área, que me convenceu e até o final do primeiro tempo com aquele sistema. Mas foi treinado, nós sabíamos o que fazer daquela maneira, tá? E deu resultado, né, cara? Acho que o que pensávamos, nós estávamos certos, porque acredito que o que foi feito na semana, conseguimos trazer para campo. Aí foi um segundo tempo aí perfeito, nota 10, e fizemos 3 gols e se a gente pressiona mais um pouco, era 4, era 5, né? Naquela reta final, onde a gente controlou o jogo com bola, que é fundamental para a vitória. Foi. Pedro Martins, da Nova Rádio. Moisés, o Maringá teve baixos durante a semana. Perfeito. E você montou esse time e mostra que os meninos deram conta do recado. O Figueirense. Como é que vai ser esse quebra-cabeça da próxima partida? Meu time, ele não tem muleta, tá? Não tem desculpa. Eu falei isso para eles, tá? Se eu tivesse, o Kevin saiu, estava com 38, 39 de febre agora, tá? Se eu tivesse 11 com febre, os 11 que entrassem, eles estariam prontos e tem que estar pronto. Se adapta, circunstância, realidade, faz as coisas acontecerem. Mas é futebol. Tem coisas que a gente não controla. Paulinho tem um desconforto muscular, o Wendel está praticamente pronto para o retorno dele, Tony, e o Kevin de última hora. Tá? São coisas que a gente não controla. Alguns, se fosse o último jogo, tudo ou nada, cara, principalmente o Paulinho e o Lomar, acredito que até iriam. Nós temos 19 rodadas e eu confio nesse elenco, né? E o que vai fazer diferença no final é manter padrão, né? Aqueles que entram, deem conta do recado. Como foi hoje, cara? Estou muito feliz, estou muito orgulhoso. Não foi fácil, foi uma estreia desde o início da Deilson, foi a segunda partida dele? Né? Desde o início, né? Foi a primeira, digamos assim, fez um amistoso na semana, entrou contra o Boa Vista, então é um jogador importante, né?
E, cara, estou muito feliz, foi bom. Isso nos mostra que nós temos elenco e vai precisar para essas 19 rodadas aí na primeira fase. Professor, só passa a programação. Hoje é que dia? Me ajuda, pô, me ajuda. O treinador não sabe tempo e horário, tá? Isso é total. Hã? Dia 4. Aí se me complicou de vez. Né? Hoje é sábado, vamos descansar domingo, segunda, nós jogamos Figueirense outra segunda, né? Aí teremos aí 7 dias até a preparação. É isso, obrigado. Valeu, gente. Esse foi o técnico Moisés Egert no microfone da Pinga Fogo FM, Sérgio. Maravilha, viu, Lanza? Maravilha. Deixa eu te ouvir, então, pegar o seu, primeiramente, seu boa noite e seu destaque final também dessa transmissão. Meu destaque final fica por conta de Negueba, ele que consequentemente foi o artilheiro da noite, foi eleito pela equipe Pinga Fogo como o melhor em campo, portanto o destaque final fica por conta de Negueba, que foi elogiado tanto pela torcida quanto também pelo staff do Maringá Futebol Clube. Com isso, sem mais para o momento, eu vou me despedir. Tudo isso por hoje, é hora de partir. Boa noite, fui. Maravilha, viu? Deixa eu pegar o boa noite também do Tiagão. Ô, Thiago, boa noite também. Quero ouvir seu destaque final. Suas impressões aí também dessa coletiva agora. Bom, Sérgio Maurício, destaque final para essa vitória do Maringá na emoção, na intensidade, na raça, aquela característica do futebol, do Maringá Futebol Clube, que a gente já conhece de muitas partidas, né? Até foi citado aqui, era uma das coisas que eu tinha anotado também. 4 partidas de Moisés Egert, 3 placares por 3-2. Então isso fica para os nossos analistas aí, mas alguma coisa significa, né? Alguma coisa não é apenas uma coincidência. É um time que é muito intenso, é muito forte, que tem momentos muito lúcidos na partida, que tem decisão individual boa no último terço do campo, mas que em alguns momentos sofre com transições rápidas, sofre com contra-ataques, tem alguns problemas ainda pontuais na questão de zagas laterais, enfim, não por peças exatamente, mas pelos encaixes, pelo menos na minha visão. E é isso, viu, Sérgio Maurício? Destaque final também para mais essa cobertura, mais essa jornada nossa da Pinga Fogo, e a gente se despede com mais uma vitória. E é isso, sem mais para o momento, vou me despedir. Tudo isso por hoje, é hora de partir. Muito boa noite. Boa noite para toda a nossa audiência. Fui! Uma feliz Páscoa! E uma feliz Páscoa, de fato. Viu? Um grande abraço aí pra galera. Meu Deus do céu. Rolou um rompante aí, um clarão agora na tela, mas já estamos de volta, viu? Mandar um abraço aí pro Sinésio também. O Sinésio comentando aqui. Não temos laterais e zagueiros e um meio articulador, viu? Reclamando também do treinador, do Moisés. O Francisco do Rio dizendo que não esqueça que a Ferroviária veio com o time reserva. A Zenilda dando boa noite, perguntando se o Moisés é o melhor que já passou até aqui em Maringá. O Castilho tem muita história, né? Deixa um tempo para ele que aí a gente faz essa análise de uma maneira melhor, que é até injusto com ele e com o próprio Castilho também. Pra você, torcedor maringaense que ainda tá na escuta, o Londrina perdeu, tá? 2-1 pro Sport lá no VGD. O Perotti fez no finalzinho, Sport 2, Londrina 1. Foi assim que se encerrou aí essa partida da Série B. Deixa eu ver os últimos aqui, a nossa querida Jocilei. Eu quase não comi, tá? Não comeu, Jocilei. Um abraço a você, viu? Tamo junto aí, participando junto com a gente. Então é isso, viu, galera? Deixa eu aproveitar também aqui, claro, agradecer demais a participação de vocês hoje na transmissão e também finalizar com os nossos parceiros, aqueles que fazem aqui essa transmissão ser possível. A ID33 Celular, que tem tudo para o seu celular, a Ótica Comercial do Ney, na Avenida Paraná, a Siriarte Comunicação Visual, a Conecta Soluções para Eventos, Zap Transportes, economia e agilidade das suas entregas, Maicon Pastéis, o melhor pastel das feiras de Maringá e Sarandi, Solumed, solução em agendamento de consultas e exames, Café Jandaia, o nosso bom cafezinho do dia a dia, Ricardinho Lanche, estamos chegando, hein, Ricardinho? O melhor lanche da cidade. Paulinho Gás, precisou de água e gás, peça já. Paulinho Gás. E Cofebral, máquinas e ferramentas. Cofebral é você, juntos construindo o Brasil, viu?
estiveram hoje nessa jornada maravilhosa. Na voz, o nosso narrador Hugo Oliveira, nos comentários de Wilson Costa, o magnânimo, nas reportagens de Eduardo Lanza e Thiago Borsato. Na mesa da bola hoje o nosso querido Leandro Silva, com o início, né, a pré-jornada, o nosso querido Daniel Santos também dando todo o apoio aqui pra gente, no comando técnico de Martisson Modenês, na direção geral de Juliano Pinga e toda a família Pinga Fogo. Eu, Sérgio Maurício, me despeço agradecendo demais a todos vocês que tiveram aqui junto com a gente, presenciaram, né? Até o Wilson tá dando boa noite aqui, o Fernando Molinari falando também do time reserva, mas enfim, um grande abraço aí a todos vocês que participaram junto com a gente. Lembrando, amanhã tem programação? Silvia Letícia, tá às 7 horas? Às 5 horas da manhã com o Leandro Silver, então, começa a programação. Depois, às 7 horas da manhã, a Silvia Letícia com o Domingo Popular. E das 9 às 13 horas com ele, Araújo Filho, no Sertanejo Classe A. Você acompanha, então. Então, mesmo na Páscoa, você tá com a programação da Pinga Fogo aqui o tempo inteiro, viu? Já fica com a gente. Não esquece, a gente vai repercutir muito desse resultado aqui na segunda-feira, tá? Desse jogo entre Maringá e Ferroviária na segunda-feira no PFEC aí no Pinga Fogo Esporte Clube. Então já fica ligado, já se inscreve no canal, segue aí a Pinga Fogo, já deixa acionada no seu radinho para você estar junto com a gente. Grande abraço a todos vocês que participaram. Tamo junto e até a próxima. Maringá, 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 tricolor és campeão. Tuas vitórias são orgulho pra nossa cidade, canção.